nos apoiou o tempo todo, por mais que o torcedor está um pouco incomodado com algumas situações, e ele tem razão. Quase 50 mil pessoas, ou mais 50 mil pessoas no Morumbi, uma estreia de Libertadores, isso é maravilhoso. E a carga emocional para esse jogo ela era muito grande, né? Sabemos que a primeira fase é um tiro muito curto, e não vencer hoje seria um resultado muito desastroso para a caminhada do São Paulo. Eu vejo que não vejo de maneira tão ruim o que nós apresentamos, visto que nós tentamos uma situação que não era essa com 3 zagueiros, nós tivemos que nos adaptarmos por mais uma lesão do Ferreira que nos pegou de surpresa ontem, né? Então é uma situação que as pessoas às vezes não combinada. Como é que a gente vai ter o melhor do São Paulo com essa dificuldade? É muito difícil. Aí alguns podem dizer, e vão ter pessoas que vão falar, e a gente respeita, e eu me sinto muito confortável no desconforto, porque eu gosto do desafio, isso me motiva muito, ainda mais quando eu sinto o respaldo de quem é importante. O torcedor do São Paulo, por incrível que pareça, o que eu recebo de mensagens positivas mediante a insatisfação de parte do torcedor, e é muito compreensível, principalmente dos atletas. Nós temos aqui 16 rodadas, eu completei hoje no Comando São Paulo, são 60% de aproveitamento com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas, eliminações, tudo já aconteceu. Então eu vejo num balanço geral, eu vejo às vezes em algum momento uma cobrança, ela é uma reformulação, assim como todo insucesso. Então é um processo de reformulação, é um processo de novas ideias, é um processo de reconstrução. E eu digo isso para os atletas, se a gente fizer as mesmas coisas, talvez a gente não tenha os mesmos resultados, a gente precisa fazer um pouco mais. E é nisso que eu tenho trabalhado muito no meu dia a dia, nessas conversas. Eu discordo que 3 zagueiros seja uma condição de se defender. Nós respeitamos o Cobressal como nós respeitamos, com esses números aqui e conquistando a vitória. Claro que em alguns momentos o nervosismo e a ansiedade por querer a vitória possa ter atrapalhado um pouco, e eu concordo com vocês, houveram erros, claro que houveram, houve, na verdade, houveram não existe, né? Houve, e já aconteceu da gente não ter tanto tempo para trabalhar nessa formação. Dessa maneira, com 3 zagueiros, a gente consegue ter amplitude pelos lados, dar mais profundidade. O Ferreira, que ia treinar, na verdade, que treinou e que jogaria na função do Michel, não seria o Michel. O Michel também ali fez uma função de ala, pois é um atacante, um meio, um segundo volante, faz várias funções. Então, nós conseguimos, na ideia nossa de ter profundidade, de protegemos um pouco mais as transições do Cobressal, que era o esperado para esse jogo, em cima de tudo que nós trabalhamos do adversário e vimos do adversário, né, de jogadores rápidos, de velocidade, jogar no nosso erro, como alguns adversários têm feito com São Paulo, né? Então, nós tentamos controlar alguns erros que vinham sendo recorrentes na nossa linha de defesa. Então, eu acho que quantos clubes você vê hoje no futebol brasileiro e fora do país que jogam com 3 zagueiros e não são defensivos? Eu acho que os comportamentos, o Ferrarese, o Diego jogando muito dentro do campo do adversário, claro que são situações que você precisa ter tempo, precisa trabalhar, e o meu sonho é ter todos os atletas à disposição um dia. É isso que eu espero, que a gente possa colocar essas ideias, ter essas variações para a gente poder entregar aquilo que for melhor para o torcedor e que o torcedor espera de nós. E a gente espera a cada rodada evoluir e entregar o melhor para esse torcedor que merece muito e nos apoia demais. Carpini, você tocou aí várias vezes sobre as lesões, né? Diante de tantos problemas, qual é o diagnóstico interno com relação a essas lesões? Porque tem o trauma, evidentemente, que vocês não controlam, mas existem as lesões musculares também. Perfeito. A gente precisa dividir essa responsabilidade para que isso não aconteça nos 90 minutos e sobrecarrega a responsabilidade em cima dos atletas. Primeiro em mim, porque eu sou o comandante e prefiro que seja assim, que a responsabilidade ela é minha, depois deles, mas a gente precisa dividir principalmente com esses casos. E se eu te pegar todos esses dados aqui, ó, muitos desses daqui não foram muscular. O Moreira é um caso que há um tempo ele já vem com essa recidiva, não é de esticar a corda e do trabalho. Luiz Gustavo vinha já com uma situação de um tendão que já não foi a primeira vez que ele sentiu. O Nestor, quando eu cheguei aqui, ele já vinha de uma cirurgia. O Lucas, o Rato e o Rafinha, foi uma lesão de fratura. Então, se você pegar um balanço aqui, o Negruti machucou na base, não foi com nós. Nós descemos para jogar para dar hit para ele estar conosco. Então, se você pegar um balanço positivo não, um balanço de lesões, não foram tantas lesões musculares. Não é o trabalho, não é a carga de trabalho, porque o nosso fisiologista é o mesmo, os preparadores físicos da casa são os mesmos, e o trabalho, o estímulo, sim, esse é um pouco diferente. Eu quero um time de mais intensidade, eu quero um time um pouco mais competitivo. Talvez isso possa, mudanças de comportamentos possam
quando altera-se os estímulos, requer uma adaptação. O Caleri só jogou completamente truncado, onde a equipe teve que esperar para poder achar os espaços, e na hora certa os espaços veio para a gente poder sair daqui com a vitória. Foi muito fácil se adaptar a esse grupo, a esse clube. É um grupo maravilhoso, é um grupo de pessoas com caráter, que trabalham muito, e eu me identifico com isso. Eu sempre falei, acho que eu disse isso na minha entrevista quando eu cheguei. É um grupo com a mentalidade de campeão, e eu vim para cá para isso, para poder brigar junto com eles e estar junto. Vou falar de mim, que o professor, a gente sempre conversa bastante sobre futebol, para saber aquilo que a gente pode afetar os jogos. Primeiro, os 3 zagueiros, sim. É uma adaptação, nós fizemos poucos treinos nessa formação, e já adversários como foi hoje, onde eles colocam os 11 jogadores na parte defensiva, se a gente não tiver paciência de circular a bola, né, deixar o campo um pouco maior para que a gente possa encontrar os espaços e usar a capacidade que tem o Rames, o Luciano, o próprio Alisson de penetrar, seja com passe ou com uma infiltração, e criar situações de gol. A tomada de decisão é do atleta, às vezes quando alonga a bola não é uma coisa trabalhada, claro que em alguns momentos pode acontecer, mas requer tempo, requer paciência e repetição. Em relação aos 3 zagueiros, também é uma maneira de dar um pouco mais de suporte, né? Já que nós temos um cara da capacidade do Rames, mas a gente sabe que o Alisson não faz o que o Rames faz e o Rames não faz o que o Alisson faz, né? Então, a gente precisa também equilibrar isso coletivamente. Os 3 zagueiros, de certa forma, equilibram. A gente está buscando uma melhor alternativa dentro daquilo que nós temos. Eu trabalhei com uma linha de 4, jogando com Ferreira, como nós fizemos na Argentina, em Córdoba. Depois uma linha de 3 também com o Ferreira, e foi aí que o Ferreira se sentiu no treino e acabou ficando de fora, e eu nos treinos me senti mais seguro, até porque a gente vinha sofrendo um pouco, como eu falei anteriormente, com alguns erros por aquele lado onde o Ferrarese entrou e o Diego, e fez um equilíbrio muito interessante, consistente. Não estou aqui, daqui a pouco a gente tem que tomar cuidado com as palavras, daqui a pouco vai dizer, tirou o Wellington, porque o Wellington não é. A gente via que algumas coisas não vinham saindo da maneira que nós gostaríamos, e até buscando esse equilíbrio que você falou. Isso foi uma das situações que nós tentamos. E nós fizemos, sim, nessa intertemporada, e vale lembrar, não sei se vocês vão comentar depois ou não, mas é uma intertemporada com 14 atletas. Né? Então, a gente teve o tempo, mas não teve. Então, mais uma dificuldade, mas isso faz parte da minha profissão, isso faz parte de trabalhar num clube dessa grandeza, onde as repercussões de tudo elas são muito grandes, da derrota, da vitória, e a gente está muito preparado para isso, para continuar no nosso dia a dia fazendo o nosso melhor e buscando alternativas dentro das dificuldades que vão surgir no decorrer da nossa caminhada.